Então, Luiz, um prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar o convite da gente. Então, primeiro a gente queria perguntar para você quais são suas expectativas com o simpósio, como que é estar aqui nesse evento, né, que já acontece há tanto tempo. E hoje à noite você vai fazer uma fala, né? Então, quais são as expectativas com o simpósio? Bom, eu já estive aqui em outros simpósios, né? E sempre foram gratificantes, momentos agradáveis de troca de opiniões, de contatos, de conversas, ou seja, uma atividade acadêmica, por um lado, mas por outro lado, o convívio, né? E os conteúdos. Então, para mim, é sempre bom estar vivendo esse momento, o momento do simpósio. Agora, Ganho muito com isso. Ganho mais do que levo de informação, né? é sempre bom poder vir aqui, falar com o pessoal, contar a sua história, a sua trajetória. Sim, sempre bom. Eu gosto de estar transmitindo esse conteúdo, né? A questão da memória, ela é sempre muito importante para você, né? Olha, sempre, né? Sempre. Não faz muito tempo. Eu sempre trabalhei assim com recorte de jornais, de guardar coisas, né? Guardar fotografia, tanto imagem como recorte de jornal. E com o tempo, quando eu tive o Jornal Nosso Tempo, aqui na região, que era um jornal de contestação à ditadura, eu fiz questão de encadernar, porque eu pensava assim, um dia alguém vai querer ler. E se eu não encadernar, daqui a pouco vai tudo para embrulhar pão, e vai para o açougue para embrulhar carne, ou então na padaria, ou então lava rápido, né? Que lava carro, né? Que eles usam para colocar no carro, né? Folha de jornal. Então, antes que aconteça um desastre desse, com o nosso produto, que é difícil escrever, fazer jornal, correr atrás de notícia, desgastante, eu faço questão de fazer as coleções. Então, eu fiz 3 coleções. Uma está na Biblioteca Municipal de Foz do Iguaçu, outra está aqui na UniOeste, no CEPEDAL, e outra não sei onde foi parar. Então, eu sempre tive essa preocupação com a memória, de guardar coisas, né? Tanto que quando eu fui atrás da minha história, buscar os arquivos, né, da ditadura, os arquivos históricos, o Arquivo Público do Paraná, o arquivo da Delegacia de Polícia, eu fui juntando papel, juntando documentos. Com o tempo, esse arquivo físico, eu fiz uma doação para a UniOeste, o campo de Marechal, e o Marechal me contribuiu muito comigo, a UniOeste de Marechal, porque ela digitalizou, né? E o material que ela digitalizou eu fui colocando no site Documentos Revelados, e a memória é tudo, né? Eu trabalho muito com isso aí, contra o apagamento da memória, né? Sobretudo contra o apagamento. A única resposta que nós podemos dar ao apagamento é preservar a memória, contar o que aconteceu. Sensacional. E aqui no projeto, né, a gente fala muito sobre os direitos humanos, né? E você é um exemplo, né, de uma pessoa que se envolve na luta pelos direitos humanos. E a gente queria que você falasse um pouco pra gente, considerando toda a sua trajetória de luta pela memória, de resistência pelos direitos humanos, na sua vivência, qual que é a importância dos direitos humanos? Pois é. Eu sou o fundador do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu. Faço parte da Coalizão Nacional Memória, Verdade e Justiça. E também no Comitê Paranaense, né, junto com a professora Carla, que trabalha nessa linha de defesa dos direitos humanos, né? E a gente tem evoluído muito nessa questão, evoluído no sentido de que é necessário que os movimentos e os grupos de direitos humanos no Brasil radicalizem cada vez mais essa bandeira e essa luta, para que todos tenham acesso a uma universidade boa, gratuita, a escola fundamental, a escola secundária, enfim, que a educação seja pública, gratuita e universal, que a mobilidade seja gratuita. Direito humano é acesso à mobilidade, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia, ou seja, a luta pelos direitos humanos hoje é a luta pela radicalização da democracia e do acesso
a tudo que a sociedade produz, né? Que seja, ou seja, inclusive a democratização da sociedade, lutando contra a desigualdade social, né? E lutando por uma sociedade mais justa. Então, nós estamos avançando além da carta que foi assinada em 1946, né? Que é a carta, o documento que surge, um documento que todos os países do mundo são signatários, né? Aquela Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, aquelas bandeiras dos direitos humanos da pós-guerra e mesmo as anteriores ou a posterior, nós estamos indo além disso, né? Além disso, por isso que hoje você lutar por direitos humanos é lutar pelo acesso democrático da população a tudo que o Estado tem para proporcionar e que a sociedade produz para que as pessoas tenham uma vida melhor, né? E um mundo melhor, né? E você diria que ainda existe uma debilidade, falta um bom caminho a ser percorrido ainda nessa luta pelos direitos humanos ainda, né? Tem muito a ser conquistado. Gabriela, existe os três eixos. Esses três eixos, eu me lembro que desde a década de 30, eu sou da década de 40, mas antes, na década de 30, esses três eixos já eram colocados nas lutas, que era terra, pão e trabalho. Até hoje, terra, pão e trabalho. Antes de ontem, eu estava numa reunião do Movimento Geração 68, falando sobre muitas coisas que vêm acontecendo em relação às bandeiras das lutas feministas, das lutas contra a homofobia, o movimento LGBTQI, ou seja, dos indígenas, toda essa luta. Mas eu sempre coloco, essas lutas são lutas necessárias, lutas do século XXI nós estamos, né? Do século XXI, mas os três eixos que conduzem essas lutas é o mesmo, é terra, emprego e trabalho. É terra, pão e trabalho. Não deixa de ser. Necessidades fundamentais do ser humano. Fundamentais do ser humano, que conduzem, inclusive, a lutas, eu não gosto de usar a palavra identitárias, eu acho que são as lutas que se colocam na sociedade, dos movimentos, dos segmentos, das mulheres, dos homens, das crianças. Ontem, domingo, nós tivemos a eleição para o Conselho Tutelar e fomos à luta, com muita dificuldade que nós estamos tendo no mundo, um avanço conservador, do conservadorismo, e nós estamos resistindo. Agora nós estamos resistindo, porque o avanço conservador é grande, não é? E as pautas são pautas conservadoras, pautas da Idade Média, levando o mundo para a escuridão de novo, né? E daqui a pouco vamos voltar à Inquisição. Nós temos um candidato para presidente na Argentina, que tu sabe que o cara é pior do que aquele que governou o Brasil durante 4 anos. Se ninguém imaginar, até tem alguém pior que ele é o candidato a presidente da Argentina, que as propostas dele são propostas de regressão e não propostas de avanço. Então há muito por fazer. A pergunta, se você perguntou se tem muito o que fazer, olha, tem muito o que fazer, porque quando a gente avança, recua. E recua tem que voltar a conquistar o espaço que já tínhamos antes para voltar. É difícil, a luta é essa, é contraditória, é dialético, é assim que se constrói a história, né? E como que faz para não cansar, para não desistir? Difícil. Porque você tá aí, né? Tantos anos e não desiste. Ensina pra gente como que faz para se manter firme na luta. Não, eu acho que todos nós tem um momento que tem vontade de parar, né? De dar um tempo, né? Que dá um tempo. O que não deixa a gente parar? São vocês. Vocês ficam cutucando a gente. Vontade eu tenho de parar, mas tem uma greve no metrô em São Paulo, estamos ligados. Está acontecendo alguma coisa na Indonésia, estamos ligados. Lá no Congo, estamos ligados. As coisas pipocam no mundo, né?
Ali do lado, eu estou envolvido. Ontem eu estava conversando com outro companheiro de andar de Assunção. Como que é? Puxa vida, vamos dizer, o movimento indígena lá no Alto Paraná, o movimento campesino na Argentina, o movimento campesino. Ou seja, a gente está ligado às coisas que acontecem no mundo, independente de bandeira, de fronteira, de tudo, né? Nós vamos ter as jornadas latino-americanas e caribenhas agora na UNILA, e nós vamos estar envolvidos nos movimentos populares da América Latina e do Caribe, que vão ter representantes levando para a gente uma série de demandas, a gente vai estar envolvido nas demandas e vivendo a demanda deles e eles vivendo as nossas demandas. A gente não para. Não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar. Como que a gente vai ignorar? Ah, foda-se as coisas que estão acontecendo lá no Congo. O que eu tenho a ver com isso? Não dá para ignorar. Como não? Não é? O que está acontecendo no Equador, ou lá no Haiti. Está tendo agora um conflito entre o Haiti e Santo Domingo, lá na fronteira, na República Dominicana. A gente está ligado. Ligado. Sempre fomos assim. Nós que temos um pensamento mais progressista, a gente não vê a nossa vida como dentro de uma ilha, isolado de tudo. A gente está contextualizado, sempre contextualizado, né? Lutando contra as injustiças no mundo, né? Porque não adianta você estar no seu espaço militando e avançando no seu espaço enquanto as coisas acontecem aí para fora, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma expedição que teve na Amazônia. Poxa vida, que problema sério. Está tendo demanda, está tendo carências das populações indígenas, né? Então a gente sofre com o sofrimento da população indígena, sofre com os problemas que acontecem no mundo, a dificuldade que está tendo a Argentina com a inflação. Então, essa é a nossa vida, né? Ou uma greve que acontece em São Paulo, como aconteceu ontem, né? Então, não para, galera, não para. Acho que quando a gente ignora, a gente desliga o nosso lado humano, né? Porque a gente vê todos esses conflitos e se a gente escolhe tampar o olho, tá alheio ao sofrimento, à luta do outro, né? Sim, quando acontece uma agressão a um menino, uma menina transexual, seja em Foz do Iguaçu, seja em Cascavel, Toledo, Marechal, ou na Europa, ou em qualquer parte do mundo, a gente sofre com isso, porque é isso que você falou, que nós estamos ligados, extremamente ligados e solidários, né? E para quem não consegue ignorar, quem tem essa revolta, né? Que é um sentimento de revolta, né? Como você diria pra gente se organizar e lutar? Como que a gente pode se organizar e lutar? Porque muitas vezes é isso que falta, né? A gente tem um sentimento de mudança, mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar, né? Então, como você diria, assim, para as pessoas se organizarem e lutarem? Não sei, depende das épocas. Na minha época, a gente se organizava nos grêmios estudantis, dos colégios, né? Os diretórios acadêmicos, os sindicatos, eram os espaços de organização. Partidos era coisa de gente adulta, mas os tempos mudaram e hoje são muitos movimentos, são muitos os espaços de militância. Os espaços estão aí, se não tiver, vamos criar, não é? Você vê na questão ambiental, tem tudo para ser feito, todo dia acontece uma agressão ao meio ambiente. Então, criar coletivos de luta, né, em defesa do meio ambiente, criar coletivos em defesa de até em defesa do gatinho. É uma forma de organização, né? As formas de organizações vão surgindo aos poucos, né? E com certeza, né? Lá em Mar del Plata, essa semana passada teve a manifestação Revolta dos Lápis, chama Lápices, né? E são os estudantes das escolas de ensino fundamental, porque durante a ditadura na Argentina, os meninos dos grêmios estudantis estavam
tendo atividades culturais, essa coisa toda, e foram presos, né? E morreram, muitos são desaparecidos políticos das escolas secundárias de Mar del Plata, se chama a Revolta dos Lápices, continua até hoje. Eles estão lutando por quê? A luta deles era uma luta básica, era o quadro negro, era melhoria na sala de aula, era melhoria na refeição, no refeitório, coisa básica dentro de uma escola. Mas aquilo ali foi visto pelo Estado como um ato subversivo, porque sempre que o ser humano, que um grupo de seres humanos reivindica, e o poder considera aquilo ali um ato de indisciplina que pode contaminar a sociedade e virar uma revolução. Então sufoca lá de baixo, sufoca por um problema mínimo, que é a qualidade de uma sala de aula, do quadro negro, do lápis, do caderno, no refeitório, o bebedouro, a revolta do bebedouro. Então você tem coisa impressionante. Nós tínhamos, no meu tempo de estudante secundário, chama secundário, ensino médio, os quadros, os jornais murais. A gente colocava as coisas no jornal mural. Poesia, né? Mais do que isso já era revolução. O máximo que a gente podia colocar era uma poesia de Vinícius de Moraes, poesia de amor. Quando colocava Operário em Construção, aí um ato altamente subversivo. E os jornais murais foram evoluindo, né? Tendo outros conteúdos, poesia de Tiago de Mello, alguma coisa assim. E com o tempo, os quadros negros foram proibidos, né, também, não é? E a gente fez movimento em defesa do jornal mural. A defesa do jornal seria assim, a revolta dos jornais murais. Então, as formas de organização dependem muito isso que eu quero dizer, depende da proposta e da luta, da forma de luta, né? Conforme a forma de luta, você vai se organizando. Acho que a gente precisa rasgar esse laço da conformidade, né? A indignação é fundamental, né? Sim, a gente se revoltar e ir atrás, né? Porque, como você falou, tem tanta coisa por aí, né? Ir atrás, onde que eu posso me organizar, né? Em que meios, que luta que faz sentido para eu ir atrás. Exatamente. E uma questão que pega muito pra gente é a questão das mídias, né? Hoje em dia, as mídias, elas permeiam a nossa vida por todos os lados, né? E como você diria que a gente pode se apropriar disso, né? Das mídias em prol dos nossos direitos humanos? Olha, essa é uma outra luta, a luta da apropriação, porque o Estado, ele se apropria. Esse movimento conservador que hoje ocupa muitos espaços e consegue, numa simples eleição de conselho tutelar, ter maioria, e tem casos que tem unanimidade, mais do que maioria. Isso porque se apropriam das redes, né? Das mídias sociais. É apropriação de ideias, mais do que isso. É o apagamento de alguma coisa, muita coisa, porque eles apagam através da mídia, e nós temos que estar constantemente lutando. Então, ocupar hoje as redes. Eu descobri esses dias, já mês passado, que eu vinha sempre só no meu site, documento revelado. De vez em quando eu entrava no Facebook, fazia alguma coisa. Depois eu vi que esse Facebook não serve para nada, porque eu escrevo lá um montão de coisas, são sempre os mesmos que dão ou que curtem, eu comento. Eu vou ficar, isso aqui é uma bolha do caramba. Eu tenho 5.000 amigos, pô. Eu só tenho 10 que comentam, no máximo 100. Aí eu descobri que o Instagram é o caminho. É a nova rede. Eu achava que o Instagram era coisa de menininha, de madame, para fazer aparecer, para imagem. Eu pensava que era uma brincadeira, o Instagram. Essa entrevista vai parar no Instagram. Eu pensava que era coisa de Barbie, vamos dizer assim. Aí eu vi que não.
Os políticos descobriram o Instagram, está todo mundo no Instagram, porque eu vi que eu, através do Instagram, eu consigo alcançar pessoas que não são da minha bolha. Pessoas que eu nem conheço, mas eles não sei como conseguem chegar a mim. Então isso é muito importante, achei muito bom o Instagram, mas aproveitando, falando em mídia, esse site Documento Revelado me surpreende. No começo, eu colocava as coisas, eu nunca sabia quem estava lendo, né? Eu ia acompanhando a evolução, que tem aqueles gráficos do Google, né? De visualização e engajamento. Eu ia acompanhando mais ou menos aquilo ali. Aí começaram a surgir coisas naquele espaço de comentários. Tem comentários, né? Aí tá, mas os comentários sempre eram bons, favoráveis a mim. E quando aparecia algum comentário de alguém me ameaçando, falando merda, eu apagava. Depois eu falei, estou errado, eu tenho que deixar. E agora eu comecei a deixar. Aparece gente falando assim, tem que matar mesmo, tem que torturar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Deixa. Porque é importante eu registrar esse momento, fica ali registrado, né? Mas o melhor ainda do que isso é quando aparece um familiar de desaparecido, de alguém alguém que está procurando o pai, a mãe ou o avô desaparecido. Aí, assim, me ajuda a encontrar. Às vezes nem político é, mas acha que eu posso ajudar. Ou seja, as coisas que o Estado não faz, eu tenho que fazer. Esses dias apareceu um lá, né? Até contei para o Valdir, a neta de um topógrafo que durante a obra de Itaipu foi preso, perdeu o emprego e foi expulso da cidade, por incrível que o cara foi expulso, não volta mais. Ele simplesmente foi preso porque ele estava no bar, em depressão, acho que ele estava, né? Que a mulher foi para mim, ele estava bebendo, então ele começou a falar contra a guerra do Vietnã, a favor da paz. Aí alguém ouviu aquilo ali e falou lá no quartel, né? O cara está falando mal do exército. Chegaram lá e prenderam o topógrafo. Aí, e já morreu há anos, apareceu a neta, que leu no meu site e queria saber mais coisa do avô. Tá. Isso é um. Eu publiquei no site de um documento que foi localizado num desses arquivos da ditadura, de um corpo que apareceu na rodovia 227, a rodovia que liga Cascavel a Foz para lá. Apareceu esse corpo e, logicamente, a polícia foi lá, bateu foto, eu não sei. Fez um registro, abriu um inquérito, fez um BO, um boletim de ocorrência. Eu publiquei no site. Aí agora apareceu alguém da família dizendo que essa pessoa existe, que quer saber detalhe também. Ou seja, o site Documento Revelado está sendo aquilo que a Comissão Nacional da Verdade, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que me procuram para ajudar. Mas eu sou só um. Eu faço isso à noite, quando eu tenho tempo. Eu não tenho uma equipe. Eu não tenho uma equipe, eu já tenho 81 anos, estou cansado. Eu já tenho pedido ajuda, já pedi ajuda na universidade, já pedi ajuda aqui, eu preciso que alguém me ajude. Já falei com a Carla, e foi montado até um grupo, porque então as pessoas já, na evolução da visualização e engajamento, que todo mundo já bem disso, as pessoas começam a me procurar para localizar pessoas, localizar fatos, ter detalhes sobre fatos que eu publico fato, eu não sei, eu não sou da polícia, eu não sou o Estado, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o Ministério que tem altas verbas para isso. Por que eles não fazem? Eu que tenho que fazer. Ontem me procuraram porque vai ter uma homenagem aos companheiros desaparecidos políticos que foram incinerados, cremados na usina de cana-de-açúcar de Cambaíba, em Rio de Janeiro. Não sei se a audiência aí conhece, mas 15 pessoas foram presas, torturadas e assassinadas na tortura. E os corpos foram levados para
uma usina de açúcar lá no interior do estado do Rio e colocado no forno de alta temperatura e cremado, vai virar cinza. E essa semana vai ter uma homenagem a essas pessoas. Então me procuraram para localizar os parentes de João Batista Rita e do Cerveiro, mas por que eu tenho que procurar? O Rita morreu e foi levado o corpo lá, deixou uma filha, casou com uma mulher na Argentina e a mulher mora na Bélgica. Eu vou ter que ir atrás dela, da mulher lá na Bélgica, como que eu vou fazer? Então eu tenho que entrar em contato com alguém em Santa Catarina, Florianópolis, pedir para localizar os parentes do João Batista Rita em Criciúma. Eu tenho que fazer tudo isso. Tem que falar com a filha do Cerveira, que morava em Curitiba, que agora mora no Rio Grande do Norte, porque eles vão fazer uma homenagem ao pai dela e querem que esteja presente. Espirrei. Entendeu? Então, é complicado esse negócio. Falta gente, né? Precisa de mais gente envolvida. Toda a vida precisa. E as pessoas precisam também ajudar, pá. Ou então o Estado que ajude. Tem verba, o Estado tem para isso. Faça o seu papel, né? Faça o seu papel, afinal de contas, o Brasil é signatário do acordo latino-americano e internacional dos direitos humanos, faz parte da Corte Internacional dos Direitos Humanos, assinou todos os convênios e tratados, e tem uma sentença que condena o Brasil, o Estado brasileiro é condenado, tem que prestar conta desse período, tem que prestar conta sobre a questão dos mortos, desaparecidos políticos. Agora estão falando do que o caso Herzog vai ser investigado. Mas depois de tantos anos, então tem que investigar o caso Herzog, primeiro as celebridades, que é o Herzog, o Rubens Paiva, até chegar nos pessoal que foi assassinado aqui no Parque Nacional, o outro lá não sei aonde, o pessoal que foi incinerado, ou seja, está tudo por ser feito, mesmo após 60 anos. É tempo, né? E 50 já passou, agora é 60. Nossa. 50 foi do Chile, foi o Chile, né? Agora teve 50 anos do golpe do Chile. No ano que vem tem 60 anos, vai se comemorar, lembrar, 60 anos do golpe militar no Brasil de 1964. Ano que vem, 60 anos. É uma boa hora para a gente se organizar e exigir coisas que ainda não chegaram, né? Que ainda estão sendo feitas. Ano que vem vai ser o ano de se fazer muita coisa mesmo, para lembrar e cobrar, né? E cobrar que o Estado brasileiro cumpra com aquilo que foi tratado e dos acordos internacionais, né? O Estado tem que prestar conta. Foi ele que matou, ele que escondeu, ele que ocultou, não é? Ele que preste conta e repare. E repare, certo? E, assim, muitas pessoas, né, passaram por esse processo que você passou de perseguição durante a ditadura, né? Mas são poucas como você que tem esse trabalho, né, de preservação da memória, de luta pelos direitos humanos. O que você diria, assim, que faz, né, com que você se envolva tanto nisso? Ah, não sei. Não tenho nem ideia. Por que eu estou envolvido? Tem muitas pessoas que não se envolveram, né? Por que você não conseguiu deixar isso de lado, assim? Um pouco porque muitos amigos meus, né, que caminharam comigo a vida toda, ficaram na metade do caminho, morreram, né? Outros estão desaparecidos também, um pouco da minha história que eu procurei saber, depois de tantos anos de silêncio, eu fui me envolvendo. E também porque eu tenho uma tradição de guardar coisa, né? De guardar coisa. Eu não sou pesquisador social, não tem nada com isso, mas eu acabei me envolvendo de uma tal forma. Sempre gostei do jornalismo investigativo, eu sou jornalista. Eu acredito que tem muita coisa a ver, né? Eu me aposentei do jornalismo de redação
mas continuo fazendo a mesma coisa, não saiu de mim. Talvez seja parte da minha profissão. Pode ser. Pode ser. E a gente agora está se encaminhando para o fim, então... Não deu ainda? Oi? Não deu ainda 15? Já passou, já o dobro. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem, então, para as pessoas que vão assistir o vídeo, né? Para se inspirarem e para se organizarem e lutarem pelos direitos humanos e todas as pautas que fazem sentido. Os direitos dos humanos, né? Direitos humanos. Que é tudo isso aí que a gente falou, e forma de organizar. Eu não vou dar fórmula porque é ruim, né? Mas que recado você deixaria para as pessoas se organizarem, se inspirarem, assim, uma mensagem? Eu acho o seguinte, que faz parte do conhecimento humano, a pessoa está envolvido na luta social. Só é possível construir uma sociedade igualitária se a gente conseguir vencer a barbárie. Não adianta. E a única forma de você vencer a barbárie é lutando pelo humanismo, sendo humano, né? Defender os direitos humanos, né? Defender a humanidade contra a barbárie. Se você faz parte desse conjunto de coisas, né? Que são seres humanos, você tem que estar constantemente lutando contra a barbárie. E o que é a barbárie? É a defesa da violência, das injustiças sociais, é do isolamento social, né? É esse negócio de dizer, não me importa o que está acontecendo lá fora, eu quero cuidar do meu, né? Que é o pensamento egoísta, o pensamento burguês, né? Que me importa se tem alguém na rua, dormindo na rua, a escolha dele. Isso é o pensamento mais egoísta que existe, né? É escolha, dizer que é escolha. Ninguém escolhe, né? O cara não consegue construir uma casa, o cara não consegue viver embaixo de um teto, né? Ou ter um emprego, não ter acesso ao estudo, ao ensino, dizer que é escolha, não é uma escolha, né? É o destino, também não é o destino, né? Não é uma coisa nem outra, né? Essa opressão que nós vivemos na sociedade, essa desigualdade, exatamente, que é produzida por tudo isso aí, que é produzida pela barbárie humana. E o jovem é sensível, o jovem é extremamente sensível, ele vai estar sempre avançando nesse sentido. Quer ser feliz? Abraça uma causa humanitária. Não tem nada melhor, porque traz muita felicidade, né? E um pouco de desgosto, tristeza, porque você se torna muito sensível. A sensibilidade dos poetas, né? Mas traz mais alegria que tristeza, isso é com certeza. Acho que traz mais sentido também, né? Mais conexão com o mundo, você tá lutando por uma causa que você acredita. Uhum. É isso, então. Então, Gabriela, Muito obrigada. Era 15